Shalom a todos, desculpa, eu me engasguei. Shalom a todos, Boker Tov, às vezes é Boker Tov, né? Às vezes é Boker Tov. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos para o dia 65 de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon. E eu estou rindo aqui comigo porque eu tive vontade de dizer umas poucas e boas para uma determinada pessoa. Eu tive essa vontade, né? Eu sou humana. Quando eu digo para vocês que eu estou aqui para nós treinarmos, eu não estou brincando, não é para vocês, é para nós todos. Então eu tive vontade de falar umas poucas e boas para uma pessoa. Aí o tempo vai passando. Eu tive vontade de falar essas poucas e boas ontem, sabe? Fazer justiça com as próprias mãos. E eu dormi, né? A gente coloca a cabeça no travesseiro e as coisas parecem que modificam. Se você dorme bem, então melhor ainda. E aí eu acordei pensando que eu não queria mais dizer umas poucas e boas para aquela pessoa. De repente, antes né, da amanhã seguindo, eu tive vontade novamente de dizer umas poucas e boas para aquela pessoa. Eu tive oportunidade, acabei tendo a oportunidade de falar com aquela pessoa. Mas, diferentemente daquela vontade que eu tinha antes, eu estou treinando não fazer Lashon Hará. E mesmo que nós falemos para alguém verdades, aquilo que nós chamamos de verdades, né? Quando nós temos que lembrar que nós precisamos julgar favoravelmente todas as pessoas. Então, quando a gente pensa, eu vou falar verdades, mas que verdades? Você que está chamando isso aí de verdade? Eu acabei conversando, eu dei para a pessoa parte daquilo que ela queria receber, que era alguma coisa que a engrandecesse, que alimentasse o seu ego, para evitar uma discussão, mas para chegar onde eu queria. Que ela soubesse do que eu queria falar para ela, eu precisava falar para ela, mas eu não queria os méritos negativos dela de maneira nenhuma. E também não queria retroceder nos degraus que eu venho aqui treinando sobre Lashon Hará, porque nós aprendemos que Lashon Hará não é simplesmente falar mal do outro. A exaltação, a raiva que nos tira a sabedoria, não é intuito, aquele instinto mesmo, de falar, de fazer confusão, isso não é benéfico, isso é ruim. Isso realmente faz nós retrocedermos no nosso treinamento. Nós estamos focando o mundo vindouro, nós estamos focando uma boa convivência aqui com os semelhantes. Nós estamos focando fazer um serviço a Hashem, e um serviço correto, reto. Então eu consegui não só não falar as verdades para a pessoa, ao mesmo tempo que disse tudo o que gostaria, de forma que a pessoa quase ficou agradecida e vice-versa. Então, nós conseguimos. É isso que eu quero dizer. Nós conseguimos. Mas existe uma coisa que nós temos que ter, e isto o treinamento de Shmirat Lashon faz conosco, que é paciência. Paciência. Quando nós fazemos um Lashon Hará, seja falar mal de alguém, fazer uma intriga, enfim, ou quando há maledicência de alguma maneira no nosso comportamento, nós podemos remediar com o Shmirat Lashon, né? Fez Lashon Hará de manhã, você remedia com o Shmirat Lashon à tarde, conserta. E isto, então, nesse momento, o Shmirat Lashon é um remédio, né? Você remedia. Mas quando você consegue sequer proferir aquilo, sequer terminar aquilo, né? Ou, de repente, nem mesmo pensar em Lashon Hará, aqui, Shmirat Lashon não é um remédio, aqui ele é a cura. Então, hoje pela manhã, eu tive quase que a cura. Por quê? Porque eu não proferi alguma coisa que poderia ser considerada Lashon Hará. Eu usei Shmirat Lashon e outras palavras mais fofinhas para as coisas acontecerem conforme é o correto de seres humanos civilizados. Então não foi exatamente uma cura, porque eu tinha pensado. E nós aprendemos aqui que é pensamento, fala e ação. Então se já estava no meu pensamento aquele ímpeto, aquela vontade, e que poderia ser caracterizada, era uma demonstração, mas poderia ser caracterizada como Lashon Hará, como eu tinha já no pensamento, não é cura, ele estava no pensamento, mas eu não proferi. Então foi aquele remédio meio placebo, né?
Shmirat Lashon foi um pouco de remédio, um pouco de cura ali. E assim nós vamos levando os nossos dias, né? Caindo, levantando, aprendendo. Hoje foi um dia que eu não caí. Né? Eu não caí no Lashon Hara, em coisa nenhuma eu conseguia demonstrar, fazendo uma crítica construtiva, elogiando e obtendo o resultado. Porque o resultado que eu almejava é que aquela ação da pessoa cessasse. Né? E eu consegui. Então, quando nós vamos admoestar de uma forma crítica construtiva, nós precisamos visar, nós precisamos focar também no resultado. Tem que ter um resultado benéfico, senão ela chonará puro. Então, eu tive assim eu dei um tropeço, mas eu não caí, conseguia demonstrar, fazer as coisas, mas o pensamento já tinha pensado. O pensamento queria esguelar a pessoa, né? Mas acabou dando não só tudo certo, como deu para melhor, foi muito bom. E aí, então, por conta disso eu estou falando, né, que a gente não deve fazer justiça com as próprias mãos, né, o mundo vai agir conforme a vontade de Hashem. E o dia 65 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon diz respeito ao ciclo 1 de 5 de Kislev e o 6 de Sivan, que é o ciclo 2, e é justamente fazendo justiça com as próprias mãos o título. Naquele momento, quando eu tive muita paciência, eu consegui reverter e melhorar o meu estado, porque eu estava nervosa com aquilo, estava incomodada, né? A gente fica incomodada, quer resolver, desmascarar as pessoas, esse tipo de coisa bem mundana. Eu fiquei muito melhor, eu me senti muito importante para mim mesma, eu me senti muito importante para o serviço de Hashem e pude agir de uma maneira a não ser hipócrita, porque aqui no canal eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser hipócrita na minha própria vida. Então eu preciso contar dos desafios, eu preciso dizer dos momentos que eu não consegui ou consegui, porque nós estamos aqui para nos ajudar. Então, ria dos desafios. Sabe que sorrir e rir tem uma grande diferença, não é? Você sorri para uma pessoa, você sorri para o seu crush, mas você tem que rir do desafio. Vai lá, resolve, aguenta no osso do peito e conserta isso. E então eu lembrei de uma história do Hafetz Haim, justamente do rabino Israel Meir Kagan. Vou beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol neriad bedvaro. Eu me lembrei de uma história do Hafetz Haim. Contam os sábios, eu não sei se são os sábios, a gente tem essa, talvez, mania de dizer, mas eu conheci através de rabinos essa história, então eu acredito que eles, através dos sábios, assim vai indo. Essa é a velha e boa tradição oral, não é? Então eu soube, através dos rabinos, que contam os sábios, que o Hafetz Haim, o rabino Israel Meir Kagan, se casou 2 vezes. Não sei se foi 2, mas enfim, a sua segunda mulher, ele já era bem velhinho, não é? Ele já era bem velhinho. Ele tinha os seus costumes já muito enraizados, muito arraigados, como ele fazia as coisas. E foi a primeira festa de Sukkot, do novo casal, né? Com a sua segunda esposa. Ele, muito contente, ele mesmo construía a sua sucá, levantou as paredes, né, daquela maneira, colocou os tecidos, estava colocando a parte de cima, elogiando, achando lindo, estava servindo a Hashem, fazendo uma sucá linda, né? Sabe que a parte do telhado com as plantas não é fácil de colocar. Imagina o capricho do Hafetz Haim, né? O nosso mestre do não fazer Lashon Hara. E ele arrumou aquilo maravilhosamente bem, primeiro sucota do casal, e construiu a sucá em determinado lugar, naquele lado de lá, vamos dizer assim, porque eu não sei que lado foi, naquele lado de lá, do jardim, do pátio, né? Aquilo ficou lindo, maravilhoso, a sua esposa assistindo tudo. Quando ele terminou de construir, ela olhou e disse assim, sabe, eu acho que talvez essa sucá ficaria melhor lá do outro lado. O Hafetz Haim, né,
o douto e não fazer lachonará, em ter paciência. Ele disse, e por que foi que você não me avisou, não me disse que achava melhor que fosse do outro lado, quando eu estava construindo, agora que eu terminei? Ah, é porque eu estava olhando e eu vi que não gostei, eu acho que não poderia ficar lá. A vida inteira ele construiu a sucá daquele lado. Então lá vai o Hafetzhaim, né, muito concordado com sua nova esposa, pega todo, desconstrói a sucá e constrói ela todinha do lado onde a esposa pediu. Afinal de contas, ele era um homem delicado, amoroso, vou fazer as vontades da minha esposa. Quando ele terminou de construir a Sucá, ele perguntou, e agora, você gostou? Aí ela olhou para a Sucá e disse assim, sabe que você tinha razão? Ela ficaria muito melhor do outro lado. Então, se ele não fosse ele, se ele fosse nós, antes de treinarmos, não fazer lachonará, e antes de treinarmos, que lachonará não é só falar mal dos outros, mas como nós reagimos com relação às pessoas, nós acabamos pegando o mérito negativo delas e aquela flecha bumerangue. Pois é, ainda bem que ele era ele, né? Ele teve muita paciência, deve ter engolido um sapo ali, engolido em seco, e ele desconstruiu a sucá e colocou do outro lado. Olhando por esse prisma, eu fico pensando, talvez o melhor que eles devessem ter feito era ter construído no meio. Assim ela não teria como reclamar e nem ele achar ruim. A vida inteira construiu de um lado, ela diz que é do outro e depois ela diz, mas sabe que era melhor daquele? Então, se ele não tem paciência, se ele não é realmente o pioneiro aqui de uma lição a cada dia, como nós nos comportaríamos no lugar dele? Então hoje pela manhã, no começo da manhã, quando eu tive esse desafio de colocar em prática essas coisas, eu me lembrei dessa história. Tenha paciência, Sharon, tenha paciência. Dê para as pessoas aquilo que elas querem, ou fale aquilo que elas querem escutar, que as engrandeça, seja lá o que for, mas não perca a sua paciência, não perca a sua... Eu vou ligar aqui uma luz. Não perca a sua paciência, não coloque fora todo esse estudo maravilhoso. E eu não coloquei. Então eu quero dizer para vocês aqui nesse tantão de tempo que eu me demorei, que nós conseguimos sim. Comente aqui embaixo, por obséquio, se você já teve desafios desse tipo. Desafio que você precisa muito chegar a um consenso, a falar algumas coisas sem causar lachonará no momento dessa solução, dessa conversa, dessa atitude. Comenta aqui se você tem desafios dessa maneira. E, como eu disse, a gente sorri para o crush, mas a gente ri dos nossos desafios, conserta o problema e enfrenta. Vamos lá, então, dia 65 de não fazermos lachonará, máxima do dia. Ouvir fofocas pode ser divertido, mas com certeza não vale a pena pagar o preço. Olha só, eu sempre tenho muitos exemplos práticos para vocês, então vocês ficam por dentro de que acontecem essas coisas na vida de todo mundo. Eu não posso usar exemplos o tempo todo de outras pessoas, porque eu corro o risco de estar fazendo lachonará, expondo as pessoas, mas eu posso utilizar eu mesma como exemplo. Então eu tinha um amigo que ele sempre pegava, e não é um amigo, não é nada, isso é uma coisa fictícia, mas aconteceu comigo. Então ele me mostrava fotos, me mostrava exposições, coisas de pessoas e ria. E ria muito. Ele não sorria, ele ria. Olha só, tá vendo essa aqui? Que feia. Olha aquele lá, que gordo. Mas olha que ridículo. E ria. Ele se divertia sendo um lachonarento da pior espécie. Porque aqui ele estava falando mal, ele estava denegrindo, ele estava criticando, ele estava depreciando a pessoa. Ele não estava prejudicando a pessoa de modo público, mas ele estava prejudicando a pessoa com relação a mim, porque eu poderia olhar e acabar sendo influenciada. E ele ria. E eu sempre fiquei muito desconfortável, até o ponto
de dizer eu não quero nem que você dê risada, né, sobre as pessoas, não quero que você fale pra mim, se você quiser então rir, vai pra lá, sai daqui, sai da minha aba, sai pra lá, não venha me contar essas coisas, porque pode parecer divertido, você olha e dá risada, e todo mundo ali junto acaba rindo, né, quando tem mais pessoas, e isso parece realmente divertido, rir da desgraça alheia, rir do visual da outra pessoa, enfim, depreciar a pessoa, diminuir, humilhar a pessoa. Isso pode ser divertido, como diz a máxima aqui, mas não vale a pena pagar o preço, né? E nós estamos aqui para estudar e entender que não é só o fato de não valer a pena pagar o preço, mas que nós não queremos sequer sentir vontade de fazer isso. Quando nós estivermos num grau, numa evolução tão grande mesmo, nós estivermos lá longe, nesse nosso estudo, nesse nosso treinamento que é diário e é para sempre, nós vamos perceber que nós não vamos ter sequer vontade. Então esse ímpeto, esse instinto que eu tive hoje de ficar raivosa, ele foi bem momentâneo. Eu me admirei muito comigo, porque eu sou uma pessoa bem ativa, bem, e bem, como é que eu vou dizer assim, não sei como explicar, mas enfim, eu sou uma pessoa muito ativa, muito decidida, né, e muito sincera, muito direta. E essas coisas trazem problemas. Mas eu senti hoje, nesse desafio, rapidamente um acalmar ali nas morangas, na carroceria, da carroça. Enfim, e nós vamos aqui treinar isso. Não é divertido, não, é triste. É divertido enquanto nós não evoluímos ainda esse nosso entendimento de que até mesmo o pensamento deve ser trabalhado em nós. Rir do outro, diminuir o outro. Então, não é só pelo preço que nós vamos ter que pagar com relação a isso, tendo os méritos negativos da pessoa e ela levando os nossos positivos por conta da nossa atitude de pecado. Mas quando nós não sentirmos nem sequer a vontade de fazer isso, nós não demos um passo só. Nós subimos um lance inteiro de escada e é para isso que nós estamos aqui. E é para isso que eu estou aqui lendo, observando e interpretando da minha maneira, trazendo para os dias de hoje esses ensinamentos tão valiosos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como pessoa, como personalidade, como para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso entorno. E isto vai sim repercutir numa paz mundial em Shalom. Não pense que não. Aquele negócio do trabalhinho da formiguinha. Fazendo justiça com as próprias mãos. Vimos que é permissível usar certas formas de pressão social para persuadir um indivíduo a apresentar-se perante o Bedin. Vimos isso no dia 64, que é o tribunal rabínico, para a decisão de uma disputa. Vamos lembrar que quando nós vamos trazer para o nosso mundo Bnei Noach, nós podemos levar esta disputa, quando ela é dentro da comunidade, para o administrador da comunidade, o líder da comunidade, né? No entanto, é proibido usar a pressão social para desviar-se do processo no tribunal e forçar um ladrão a devolver o que roubou. Então vejam, proibido usar essa mesma pressão para desviar-se do processo no tribunal, quer dizer, para incentivar que não passe pelo tribunal e vá direto lá, sei lá, na justiça comum aqui, por exemplo, na nossa realidade aqui, né? Para forçar o ladrão a devolver o que roubou, é proibido. É errado fazer com que a comunidade assuma uma posição numa questão monetária somente com base nas palavras de um indivíduo, somente através do psak, tá? Psak aqui é decisão de um Bedin, que no caso a comunidade pode assumir uma posição. Então não adianta você só dizer individualmente e pronto. Nós precisamos então que a comunidade converse, tenha uma decisão ali, um psak ali, né? E neste caso, que não é num tribunal rabínico, no nosso caso o líder da comunidade, que pode falar com os outros administradores se tiver mais que um, que pode conversar com os membros, vai saber a maneira certa, porque provavelmente sabe a maneira certa de chegar nesse, que ele chamou de ladrão aqui, não é bem isso, mas nesse que
que prejudicou monetariamente o outro, ele vai saber como chegar aqui, porque é por isso que ele é líder. Porque se ele for líder e não souber como fazer essas coisas, mude de líder. Vamos ter que fazer uma votação aqui e mudar de líder, porque este não serve. Portanto, é correto assegurar que as partes compareçam ao Bedin, senão, né? Mas é proibido articular pessoalmente o cumprimento do que cada um acha que é justiça. Olha que importância. Proibido articular pessoalmente o cumprimento do que cada um acha que é justiça. Então, é como eu disse para vocês antes. Eu estava com vontade de dizer umas verdades. Mas que verdade é essa? Essa verdade unilateral, que só eu achava que tinha que dizer as verdades. A pessoa nem estava sabendo. Vamos julgar favoravelmente? E foi o que aconteceu, foi muito favorável. Nos entendemos e ninguém nem discutiu. E a pessoa nem sabe que eu estava com vontade de dizer umas verdades. Porque realmente as coisas foram se ajeitando de uma forma muito harmônica no momento da conversa. Foi muito frutífera, né? Foi muito proveitosa. Então, esse foi a lei do Lachonará. Nós vamos ler agora: um caloteiro chega à cidade. Bebendo água. Um caloteiro chega à cidade. Eu conheço esse texto, eu já li esse livro mais que uma vez. Obviamente eu não vou trazer na primeira leitura, mas vão se surpreender. Um caloteiro chega à cidade. As pessoas que falam Lachonará têm tendência a racionalizar o seu comportamento pecaminoso com o raciocínio de que o ouvinte queria ouvir a fofoca. Sim. Olha, menina, vou te contar, fulano não paga as contas, é um veiaco, um caloteiro, tá? Esse lachonarento, essa palavra inventada por mim mesma, esse lachonarento, ele julga que você está muito afim de escutar esta fofoca, né? Ele tem essa tendência de racionalizar o seu comportamento pecaminoso com o raciocínio de que o ouvinte queira ouvir a fofoca e, obviamente, se divertiu com ela, né? Então, além de tudo, ele se diverte com ela, que diz respeito à máxima. Outros, sim, os dois continuaram bons amigos após a discussão. Vou ler novamente desde o comecinho. As pessoas que falam Lachonará têm tendência a racionalizar o seu comportamento pecaminoso com o raciocínio de que o ouvinte queria ouvir a fofoca e, obviamente, se divertiu com ela. Outros, sim, os dois continuaram bons amigos após a discussão. Pode alguém ser realmente culpado por ter causado danos a esse ouvinte? Se este se divertiu tanto assim, quer dizer, quando essa pessoa vinha e me falava mal e dizia que aquele era gordo, aquele era magro, aquele era feio, aquela não sei o quê, ele é culpado se quando ele me traz essa fofoca, esse desacordo mesmo, esse rebaixamento da outra pessoa, essa depreciação, quando ele é culpado por eu me divertir? A falácia desse raciocínio pode ser explicada com a seguinte parábola. Lá vem a história. Um caloteiro chegou a uma aldeia e se disfarçou de líder respeitável da comunidade. Quando um forasteiro chegou à aldeia, o caloteiro lhe deu as boas-vindas, como se fosse um velho amigo, convidando-o para uma hospedaria local onde os dois pudessem se divertir. Na hospedaria, o forasteiro disse: passaram-se tantos anos desde a última vez que nos vimos. Minha alegria é indescritível. Isto precisa ser celebrado. Por favor, vá até o balcão e peça ao gerente que nos sirva tudo o que ele tiver de melhor. É claro que eu vou pagar a conta. O forasteiro disse para o caloteiro. O caloteiro que também já era novo na cidade. Os dois beberam e comeram à vontade. Nesse ponto, o caloteiro fugiu, deixando seu convidado com a enorme conta a ser paga, tá? O pobre coitado explicou ao gerente o que tinha acontecido, sem resultado. O que eu sei, disse o gerente, é que você veio ao balcão e pediu tudo de melhor para comer e beber.
o que aconteceu entre você e esse outro amigo não tem nada a ver comigo. Pague. Correto, né? Correto. A pessoa que ouve Lachonará é como o forasteiro da nossa parábola. O ouvinte fica feliz e não sente nenhuma inimizade contra quem fala, que parece estar lhe oferecendo diversão gratuita. O ouvinte vê quem fala como seu querido confidente, que lhe conta informação particular que ele não poderá contar aos outros, sabe? Aquela pessoa, aquele sonso, a pessoa sonsa, olha, eu vou te contar isso, mas não conte pra ninguém, estou contando só pra você porque confio em ti. Pronto, já te conquistou, já acabou com você, você já está na rede. Que nem um peixinho, eu cuspi sem querer. Mas tudo isso é somente neste mundo, enquanto a loja está aberta e o comerciante estende o crédito. Isto está no nosso estudo do Pirkei Avot, no capítulo 30, no capítulo 3, no Passuco 20. Porém, no próximo mundo, onde o livro de registros está aberto e os coletores fazem os seus turnos, teremos de enfrentar o julgamento por termos ouvido e aceitado a fala proibida. Toda palavra ouvida será registrada ali e teremos de pagar um preço muito alto. Esta foi a parábola, esta é a lição, a outra foi a proibição e a máxima. E mais o que eu contei sobre hoje de manhã, e mais o que eu contei sobre aquela pessoa que vinha e me mostrava as outras pessoas, e o que é que nós tiramos daqui. Bom, que nós temos que ser um pouco mais espertos fica meio óbvio, né? Temos que ser um pouco mais espertos. Nós deveríamos não precisar nos defendermos do próximo, das pessoas, mas nós que estamos estudando, não fazer Lachonará, nós que estamos devotos a Hashem, nós que estamos procurando nos melhorar, fica mais fácil. Talvez essas pessoas que continuem agindo assim não tenham esse conhecimento, né? E nós devamos levar isso a elas. Então, nós não deveríamos ter que ser espertos para lidar com as pessoas, mas, infelizmente, para que nós possamos nos proteger e continuar o nosso trabalho com essa nossa transformação interior, sobre algumas pessoas, nós vamos ter que, sim, né, nos defender, nos proteger, entender que, mesmo que isso seja ruim, que isso seja triste, como é que diz aí, o tapete de cada um, é o momento de cada um, nós vamos ter que ser mais espertos. Então, quando você está aqui estudando, você já conhece isso e sabe que a sua responsabilidade em fazer o certo é maior, porque agora você não é um ignorante, agora você sabe, é isso que eu digo para mim todos os dias, agora você não é uma ignorante, Sharon, agora você já sabe que isto é pecado, então não faça. Não tem desculpas para você fazer. E se você fizer, você conserta. Porque agora você não pode dizer que não conhecia o que era Lachonará. Você conhece. Então vai lá e conserta ou não faça. Que o ideal é não fazer. Então quando nós estamos aqui estudando isso e essas oportunidades acontecem, esses desafios, ria do desafio. Enfrente o desafio. Não se divirta com o Lachonará dos outros. Não compre para você uma dívida que é dele. Neste mundo, a conta fecha. Nós fechamos os olhos, nosso corpo perece, mas a nossa alma continua. E lá no mundo das almas, no tribunal celestial, este livro nunca fecha, porque é lá que nós somos eternos. É a alma que nunca morre. Então lá, nunca isso é fechado, terminado, resolvido. Resolva aqui. Senão você volta e vai ter que resolver. E se você errar de novo, vai ter que voltar para resolver, volta, resolve, volta, resolve e tudo mais. Por quê? Porque lá está aberto. Até você resolver até o fim, não ser lachonarento, nós chegarmos a ser um nível quase de luzinha, aí sim, quando nós chegarmos no tribunal, em frente ao tribunal celestial, o livro estará fechado, o livro estará terminado. Aí nós chegamos no patamar, na estatura do recebimento, né? Como a gente diz,
de uma Kabbalah. Aí nós chegamos no patamar, na estatura do mérito de um mundo vindouro. Então, a redenção. Então, Mashiach. Então, até que enfim, aprendemos a ser menos idiotas, imbecis e tudo mais, tratar o outro como gostaria de ser tratado, não rir da cara do outro, não ser maledicente, não ser um caloteiro como esse, não ser, e não precisar não ser puro para se defender, porque nós não vamos precisar nos defender de ninguém, todos estaremos no mesmo nível de conhecimento, de bondade. Então, o nosso treinamento continua. Tenham todos um maravilhoso dia. Eu vou ler o Salmo agora. Vou ler o Salmo 15. Tenham realmente todos um maravilhoso dia. Eu vou ter um dia maravilhoso, porque eu venci mais um desafio. Eu quase não venci. Eu não tive a cura, mas eu tive um pouquinho de cura, né? Porque ficou só no pensamento, não foi para ação. E a minha fala, ela foi remediada com um tempero de Shmirat HaLashon, misturado em paciência, que aprendi com Hafetz Haim, temperada com tolerância, e com muita vontade, muita fé, muita confiança mesmo de que este é o caminho da redenção. É nós nos corrigirmos como seres humanos. Não adianta. De nada adianta apontar o defeito do outro sem resolver ele dentro de nós. E, claro, resolvendo dentro de nós, nós vamos expandi-lo, nós vamos contagiar de forma benéfica a todas as pessoas que nos rodeiam, e elas as que rodeiam elas, e aquelas que rodeiam elas que rodeiam as outras, e isso vai formando, né? Que nem aqueles círculos que formam quando a gente joga uma pedra no rio, né? Nós vamos expandir isso. Vamos lá, então, para o Salmo 15. Tenham todos um ótimo dia, curtam, comentem, por obséquio, compartilhem com seus amigos, familiares, com os lachonarentos, com os não lachonarentos, com os caloteiros, com os forasteiros e com aquelas pessoas que já não fazem isso. Compartilhe com quem você quiser, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder as notificações. Muito obrigada. Toda Araba. Um salmo de Davi. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou o seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Shalom a todos, muita paz e harmonia. Até uma próxima vez.